Bom demais, né, meus irmãos? A gente está iniciando mais uma série de estudos, onde a gente vai ouvir e Deus está compartilhando conosco, não é? Nesses dias, eu creio que Deus vai falar seu coração, não é? Como Ele já tem ministrado aos nossos. A série é sempre uma oportunidade da gente aprender com Deus aquilo que Ele quer falar aos nossos corações e ao mesmo tempo convidar mais pessoas para que juntos a gente sente à mesa e desfrute do grande banquete de Deus. Amém? Você sabia que uma das maiores virtudes é reconhecer a virtude de Deus na vida do outro? Porque é a melhor maneira de você se alimentar de Jesus. Como que você se alimenta de Jesus? Quando você prova de Jesus na vida uns dos outros. Por isso que no nosso meio não há quem haja fome, porque todo mundo come de Jesus na vida um do outro. Não é aquela fome passageira, você come um hambúrguer, não é? E depois você está com vontade de comer outro, ou duas pizzas, Tem gente que acorda logo pela manhã, já come uma pizza e uma coca, né, Reisla? Tem que ser meio brutão, né? Mas não é essa fome, é a fome de Jesus, amém? Quem tem fome de Jesus? Então Ele quer nos alimentar, amém, Juliana? E essa fome é tão legal que Jesus nos deixa fit, né? Ele não... Você pode comer com alegria, sabe por quê? Porque de Jesus a gente sempre reparte, não é? De Jesus a gente sempre reparte. Dê um up na sua fé, não é? Essa palavra ela é de cunho inglesa, não é? E quando ela é colocada com uma outra palavra, com outros verbos, ela significa e toma outro sentido. Esse sentido pode ser em acrescentar algo, esse sentido pode ser em movimento, esse sentido pode ser em crescer em tal. E falando propriamente disso, a gente quer falar dos aspectos da fé, não é? Então dê um up na sua fé. E aí a gente precisa começar aprendendo os fundamentos da fé. Às vezes a gente fala tanto de fé, mas se nos perguntasse o que é fé, como você poderia responder? O que a fé é para você? E às vezes a gente poderia começar dizendo o que a fé não é para nós. Primeiro, pensamento positivo não é fé. Muitas vezes as pessoas pensam que se ficar pensando coisas boas, isso vai acontecer, isso vai dar certo, eu vou conseguir, eu acho que isso é fé. Não, isso pode ser um pensamento positivo, mas pensamento positivo não significa fé. A fé extrapola, ela é além de um pensamento sobre algo bom, ou que as coisas vão dar tudo certo. Não, isso não é fé. Uma outra questão é a obstinação, poderia ser confundido com fé. Aquela pessoa que ela é obstinada, ela fica tentando tanto uma coisa, que até ela consegue. Ela fala, consegui pela fé. Não, você foi obstinado, mas isso não quer dizer que é fé, é uma obstinação. Então fé não é pensamento positivo, fé não é obstinação. A gente precisa entender e aprender quais são os aspectos da fé. Uma outra terceira questão poderia ser o quê? O otimismo. Aquela pessoa que é otimista, que tudo para ela vai dar certo, que nada vai dar errado, não é? Tudo é bom. E aí às vezes ele solta, tenha fé. Não. O otimismo também não é fé. Porque às vezes a gente vai lá e fala assim, tenha coragem, isso vai dar certo, tenha bom ânimo. E eu não estou dizendo que dizer essas coisas são erradas, eu estou dizendo que essas coisas não definem fé. Porque a fé vai além de pensamento positivo, de obstinação e de otimismo. Então esses 3 pontos, a gente poderia começar o nosso diálogo a partir daqui, não é? Então fé não é nenhuma dessas coisas. Mas a gente poderia ir lá e ver, então vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre fé. O que a Bíblia então nos ensina sobre aquilo que são os aspectos da fé. E a gente pode observar que lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito o quê? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus para que ninguém
se glorie. Primeiro, a salvação não é um ato de um homem tentando ser alcançado ou alcançar a Deus. A salvação é um ato de Deus que no seu infinito amor amou o homem, mesmo sem o homem merecer nada, Deus entregou a sua vida, e isso chama graça. Então não há nada no homem que pode salvá-lo, nem mesmo de si mesmo, quanto mais da ira de Deus. Então não há nada no homem que ele possa fazer para alcançar a Deus, ou para se livrar de alguma coisa. Mas é Deus que no seu infinito amor, o Deus de amor, o Pai de amor, enviou o seu Filho graça, para que através da graça do Filho, que é o favor imerecido, todos nós pudéssemos ter o quê? Comunhão no Espírito. Então o Pai de amor, o Filho da graça e o Espírito da comunhão, que é gerado por essa trindade, que é a pessoa do nosso Senhor. Por isso que aqui em Efésios, ele vem construindo isso conosco. E aí ele diz, a fé é um dom gratuito, Deus te deu isso de forma gratuita. Não há nada que você possa pagar para aumentar a sua fé. Não há nada que você possa fazer, você possa dar para aumentar a sua fé. Porque a fé, ela vem de Deus. Ela é um presente dado a Deus, a todos nós. Se a gente poderia às vezes conceituar a fé, e aí isso traz o nosso coração, a fé que temos não é para mover Deus em nosso favor, mas para nos movermos segundo a vontade e propósito de Deus para nós. Às vezes a gente fala assim, a fé move montanha. Já ouviu essa expressão, Reisla? Alguém já ouviu isso? A fé move montanha. Sabe qual é a maior montanha que a fé pode mover? Nós mesmos. A gente é a montanha. Porque quando você se move segundo a vontade de Deus, não há nada que possa ficar na sua frente, porque estaria na frente de Deus. E sendo Deus Senhor de tudo em todos, nada pode ficar à sua frente. Por isso que a fé não é o que eu faço para mover a Deus, mas é a disposição que eu tenho de me mover segundo a vontade de Deus. Alguém já ouviu uma frase assim? A oração move a mão de Deus. Alguém já ouviu? Então, vamos lá. A oração não move a mão de Deus. Ok? Que isso, pastor? Estou ficando doido? Não, vou explicar. A oração não move Deus. Eu não posso mover Deus por algo que há em mim. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? As mãos de Deus já estão estendidas. Então Deus já moveu a sua mão. Então a oração não move a mão de Deus, mas a oração me traz sensibilidade para que eu possa ouvir qual é a vontade de Deus e agora eu me movimente segundo a vontade de Deus. Então a oração não é para mover a Deus, mas a oração é para que eu possa me movimentar segundo a vontade de Deus. Amém? E isso que vai fazendo a diferença nas nossas vidas. Por quê? Porque a fé é convicção, certeza, a fé é absoluta. E uma das formas de arrebatar a fé do nosso coração é o quê? É quando lança dúvida no nosso coração. Essa estratégia antiga de Satanás, quando ele se depara no Éden com a mulher, na figura da serpente, ele lança uma dúvida, com a finalidade de colocar o quê? Arrebatar a fé do coração, porque a fé é convicção, certeza e a fé é absoluta. Por isso que esses aspectos relativos que muitas vezes é proposto para nós nos nossos dias, vai contra aquilo que a gente crê na fé, porque a fé é concreto. E é curioso, porque a gente chama o que é concreto de abstrato e chamamos o que é abstrato de concreto. Por exemplo, essa caneca é abstrato ou concreto? O que vocês acham? Concreto? Ok? Beleza. A Bíblia diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, isso aqui não vai resistir eternamente.
Quando a gente fala dos aspectos da fé, nós falamos que os aspectos da fé é abstrato, porque a gente não pode pegar. Eu não posso tocar. Mas a fé é o quê? A fonte da fé é o quê? Eternidade. A fé vai passar? Porque ela está no eterno. Ok? Então a fé é concreto. E a caneca é abstrato. Segundo a linguagem de Deus. Segundo aquilo que a gente crê. Segundo aquilo que a Bíblia diz. Porque os aspectos eternos permanecem, porque é eterno. Mas isso aqui é momentâneo. Por isso que muitas vezes a gente olha para o aparente e a gente fala que o aparente é concreto. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas é profundamente concreto. Porque sem fé ninguém vai agradar a Deus. Então quando a gente começa a olhar, o que diz em Romanos? Consequentemente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como que a fé chega no nosso coração? Por qual mensagem? A mensagem de Deus. A fé não chega nos nossos ouvidos por uma mensagem qualquer que a gente vê nas redes sociais. Não é seu palestrante motivacional que vai te levar à fé. Ele pode te estimular, mas ele não te leva à fé. O que vai te levar à fé é a mensagem da palavra de Deus. É a única mensagem que é capaz de gerar fé no seu coração. E a fé que é gerada no seu coração pela palavra, não é para que você use a palavra e a fé para que Deus faça o que você quer, mas é que você tenha o coração aberto por meio da palavra, regada pelo Espírito, para ter a ousadia de obedecer o que Deus te pede por meio da palavra. Que o que Ele vai te pedir por meio da palavra, muitas vezes, é exatamente aquilo que vai contra a sua vontade. Porque a sua vontade vai te levar a querer outras coisas, mas o Espírito que habita em você, por meio dessa palavra, vai te levar a caminhar por fé, mesmo quando os seus olhos físicos não conseguem ver. Então a maneira de dar um up na sua fé é fortalecendo-se no Espírito, permitindo que a fé concreta de Deus, que habite no seu coração, te guie além do desejo que você sente no seu próprio corpo físico e na sua psique humana. É o que a Bíblia diz. Então isso é fé. Então isso é fé. Fé não é o pensamento positivo, não é a obstinação, não é o otimismo. Mas a fé é o que a palavra gera nos nossos corações para cumprir a palavra. Porque tem hora que nós não vamos querer cumprir a palavra. Mas pela fé, nós vamos obedecer, sabendo que mesmo que aparentemente, o que a Bíblia me leva a fazer pode não ser bem para mim, é bom para nós. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entende bem? Então, às vezes, o bem a mim não é bom para nós. E pode ser que o bom para nós não seja bem para mim. Mas eu tenho que ter fé que Deus não é bem, Deus é bom. E Deus não é bonzinho e nem bonzão. Deus é só bom, é o suficiente. Porque o aparente mal para Cristo foi exatamente o bom para nós. Mas entendendo que era bom para nós, Ele ainda entregou em sacrifício o próprio Filho, que ao olhar do Pai, poderia até não ser bom, poderia até não ser bem, perdão, mas era extremamente bom, que assim o fosse, porque de alguma certa maneira, beneficiou a todos nós. Amém, irmãos? Estamos entendendo até aqui? Glória a Deus. Então isso é a introdução daquilo que nós vamos partilhar aqui durante esses dias. E aí eu quero te convidar agora a abrir o seu texto no livro de Jeremias. O primeiro tema hoje da nossa série é sobre ouvir a Deus e ter a disposição de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1.
Uma vez agora que esclarecido, nós estamos sobre os aspectos da fé, agora a gente vai ler esse texto com esse óculos, amém? Com essa ótica. Jeremias 18, a partir do verso 1. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desce até a casa do oleiro, e eu falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando numa roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo na sua mão não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com você o mesmo que o oleiro faz com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém, meus irmãos? E eu quero começar dizendo sobre a disposição de ouvir. Entendi isso, Ingrid? A disposição de ouvir. Muitas vezes nós queremos ouvir, não o outro, mas muitas vezes a forma que nós temos de ouvir o outro, Rechla, é só quando a gente permite que a nossa opinião seja contada através da sua própria fala. Muitas vezes a gente vai por um diálogo, mas na verdade nós não queremos um diálogo. Nós só queremos alguém que confirme a nossa própria fala na sua boca. Muitas vezes, ao invés da gente sentar para ouvir a pessoa, a gente não quer ouvir o que a pessoa tem a dizer, desde que ela concorde conosco. Quando a pessoa traz uma outra abordagem, um outro tipo de pensamento, a gente não quer ouvir. E a gente tem uma chave de fechar a porta nos dias de hoje. Sabe qual que é? Isso é o que você pensa, não é o que eu penso. E a gente para por aqui. Isso é o que você acha, não é o que eu acho. Isso é o que você diz, não é o que eu digo. Ou às vezes eu nem verbalizo isso, mas eu tenho certeza que lá dentro da sua mente, do seu coração, você está pensando exatamente essas coisas. E você fecha a janelinha dos seus ouvidos e fala: essa palavra não entra. Então ela pode ficar ali como um barulho, mas ela não tem tradução de significado, porque ela não entra no seu entendimento, não desce no seu coração e não te leva a práticas diferentes. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos estarmos prontos para ouvir e tardios para falar. Só que a gente está pronto para falar e a gente quer ouvir tarde. A gente faz exatamente o paradoxo. A gente faz exatamente a forma ao contrário. Você está pronto para falar e sem nenhuma disposição para ouvir. Não é verdade? E aí, quando Deus vai falar, e é interessante porque quando o profeta para ouvir o que Deus tenha para falar, quando ele vai anunciar o que Deus disse, ele não diz: eis que te digo, ele diz: assim diz o Senhor. Porque agora não tem dúvida de que foi Deus que falou. Por isso que nós não vamos para os achismos, não é? Mas nós vamos para aquilo que é convicção, nós vamos para aquilo que é absoluto, porque não é o que o César diz, é o que a Bíblia diz. Porque o César pode até dizer algumas coisas boas, mas a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não tem erro, a palavra de Deus ela se sustenta. Porque muitas vezes nós não somos capazes de sustentar nem mesmo as nossas próprias palavras, mas a palavra de Deus é sustentada pelo seu Espírito e por quem Ele é. Porque a palavra de Deus é movimento e ela é infalível. Então, ainda que tenhamos muitas coisas boas a dizer, prefiro ficar eu com aquilo que a palavra de Deus diz acerca de nós. Ainda que nos seus sentimentos há palavras de muitas vozes aos nossos ouvidos. Já parou para pensar a multidão de vozes sobre tantas coisas que nós temos ouvido no nosso dia a dia? Opiniões sobre política, sobre trabalho, sobre a sua casa, sobre educação, sobre tudo, sobre você, sobre seus filhos. Tantas opiniões formadas sobre tudo. Tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa e a gente tem uma velocidade para começar a dizer sobre o que é melhor para a vida do outro. Já parou para pensar? Eu tenho um plano perfeito para a vida do Lucas, mas não tenho um plano perfeito para a minha vida.
A gente traça um plano perfeito para a vida de qualquer um, rapidinho. A gente é tão rápido para fazer isso. Se a gente tivesse a mesma velocidade, soubesse descrever um plano de vida para nós mesmos, e não só o que você crê, que você tem, mas o que a Bíblia diz para você. A gente é rápido nisso, mas a gente tem dificuldade de fazer um plano segundo a vontade de Deus para a nossa própria vida, mas a gente é tão rápido para fazer para a vida dos outros. Por que a gente não tem a disposição de ouvir o que Deus diz? Não é? A gente vê tantos gurus do nosso tempo. Eu sei como você pode agora ficar rico. Eu sei como você pode melhorar a sua vida emocional. Eu sei como você pode melhorar o seu casamento. Eu sei como você pode melhorar a sua vida financeira. Eu sei, vou te dar os 7 passos para você ser feliz. Vou te escrever aqui agora um método que você vai ter, e você vai ter os resultados, os melhores resultados possíveis. Eu quero te dizer, irmão, a gente sabe de tudo. Mas já parou para perguntar o que Deus te diz? O que Deus te diz? Eu acho engraçado, tem aqueles palestrantes que ensinam os caras a ganhar dinheiro, e ele ganha dinheiro ensinando os caras a ganhar dinheiro, mas ele nunca ganhou dinheiro trabalhando com outra coisa, a não ser falando como se ganha dinheiro. É curioso isso. Você já montou alguma empresa, tem algum case aí? Não, eu só falo para você. E às vezes o cara vai lá, beleza, com um pensamento positivo, com otimismo e obstinado, até dá certo, porque o cara às vezes estava numa inércia, e ele começa a fazer alguma coisa, ele alcança algum certo resultado. Mas com Deus, isso não funciona. Porque nós somos seres humanos diferentes. E exatamente essa é a riqueza de Deus, a nossa diferença. Porque o sapato que serve no Lucas não serve no César. Entende? Aquilo que Deus tem para o Lucas, Deus não tem para o César, de forma personalizada para você. Ele tem, é claro, que na união do corpo de Cristo, mas existe uma particularidade que Deus colocou na sua vida que é diferente de mim. E aí eu posso te inspirar a ser tudo que você é, e você pode me inspirar a ser tudo que Deus sonhou comigo, mas não necessariamente eu quero que você se transforme em mim, e nem quero me transformar igual a você. Porque eu de cabelo ia ficar diferente, né, Lucas? Então a gente precisa, meus irmãos, ter a disposição de ouvir o que Deus disse, e não simplesmente o que queremos ouvir. Porque muitas vezes a gente para ouvir o que a gente quer. Eu sempre digo isso aqui. É como a gente olha para a vida das crianças. A gente celebra quando a criança fala papai, mamãe, titi, vovó, não é verdade? A gente fica lá ensinando ela a dizer, fala papai, fala titi, fala vovó. E aí quando ela fala o nome dos avós, daí tá vendo? É porque eles têm um coração puro, conhece quem é bom. A gente celebra, não é verdade? Mas qual é o momento que a gente ensina a criança a ouvir? A gente ensina a criança a falar, mas a gente não ensina a criança a ouvir. Porque a gente vê curso de oratória, mas nunca vi curso de escutatória. Não é? Vamos ter um curso de oratória, mas e o curso de escutatória? Não tem, nunca ouvi. A gente ensina a criança a falar, mas não ensinamos a criança a ouvir. Mas como que ensina a criança a falar? E é curioso, porque a gente celebra quando a criança diz o que nós gostaríamos de ouvir. Mas quando a criança, na sua natureza, começa a falar e a sua forma de expressar é com choro, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Calar a boca dela. Então, quando ela fala o que ela sente, a gente não quer ouvir. Mas quando ela fala o que nós gostaríamos de ouvir, a gente celebra. Então, prestem atenção, muitas vezes nós não vamos parar para ouvir uns aos outros, desde que seja a nossa opinião na boca dele. Aí a gente para ouvir e fala, é isso mesmo, ó. Esse é campeão. Seres humanos, eu sou assim. Preciso ser transformado. Preciso converter, irmãos. Eu, o primeiro, sou assim. Preciso de Jesus na minha vida. Todos os dias. Essa carne é ruim. Se não for Deus, o Espírito Santo, todo dia aqui, me convertendo e me convencendo do pecado, do juízo, da justiça, eu vou optar por aquilo que é ruim. Eu não estou falando de ninguém não, estou falando de mim. Como eu sei que no meio aqui só eu que sou assim, é só um desabafo. Entende isso, meus irmãos?
Então nós temos que ter a disposição de ouvir. Você, quando Deus te chama para falar alguma coisa, você tem a disposição de primeiro abrir seu coração para ouvir o que Deus diz? Eu nunca me esqueço de uma vez, maninho, eu não vou dar o nome não, mas você sabe a pessoa. Eu cheguei na casa de uma irmã para orar, eu e a Ana, e aí ela falou para mim que ela tinha tido um sonho com os números da Mega Sena. Ela falou assim: não, pastor, eu queria que você orasse, porque se eu ganhar, eu quero abençoar a igreja e tudo e tal. Eu falei: irmã, quais são os números? Eu só fiz o teste. Falei: quais são os números? Ela fez sim. Falei: você quer que eu ore para cumprir a vontade de Deus ou a sua vontade? Ela: não, a minha. Eu falei: não dou conta de fazer essa oração. Mas pelo menos ela foi sincera, embora estivesse sinceramente enganada. Mas foi sincera. Não é? É uma brincadeira, e é um fato verídico, mas eu estou trazendo num tom de brincadeira, mas para levar a gente a pensar algumas coisas. Se no nosso momento de oração, diante de um pedido que nós temos para fazer a Deus, e o anjo do Senhor aparecesse lá, o anjo do Senhor viesse até você e te fizesse uma pergunta: você quer que eu ore segundo a vontade de Deus ou segundo a sua vontade? Qual seria a nossa resposta? Não precisa responder não, só uma reflexão. Quando Deus te chama para dizer algo, você vai porque você quer falar algo para Deus ou você está na disposição de ouvir o que Deus tem a falar? Quando Deus falou para Jeremias: desce e vai à casa do oleiro, eu fiquei imaginando, será que Deus é engraçado? Porque se Deus é eterno, para ele não tem subida nem descida, né, Helder? Por que a Bíblia fala desce? É umas coisas da Bíblia que eu fico pensando assim, vou chegar uma hora lá com Deus, eu quero ficar conversando, como é que era aquela parte? Por que será que era uma descida? Onde que era esse lugar? Ou será que Deus estava falando assim: desce do pedestal, curve-se para ouvir, não é? Porque quando a gente fala de joelhos para Deus, Deus está pouco se lixando com o movimento do nosso corpo, porque é o mesmo Deus que faz sentado, faz em pé, faz deitado. Porque se o cara não consegue levantar da cama e ora, Deus ouve ele também. Mas às vezes é a disposição do nosso coração, porque tem gente que está com o joelho dobrado, mas está com o coração duro. E tem gente que está em pé, mas está com o coração quebrantado. Tem gente que está sentado, não é porque tem preguiça de levantar, mas é porque não consegue nem se mover. Tamanha dificuldade que às vezes está enfrentando. Às vezes a gente tem a capacidade de ir lá e dizer para alguém que está com depressão que é o Satanás na vida dele. Então eu quero te perguntar: a gripe é de quem? Quando você acorda gripado, é de quem? Porque senão então tem um tanto de gente endemoniada aí com o espírito do espirro. Não é? A gripe é de quem? De quem que é a dor de cabeça? Eu fico pensando umas coisas assim. Não é mesmo, psicólogo? Depressão é do Satanás? Não é? A gente precisa entender que algumas coisas é inerente da tricotomia do ser, corpo, alma e espírito, e isso a gente está sujeito a essas coisas, e a gente precisa buscar em Deus para que a gente não permaneça daquela forma, e Deus vai nos dar uma força para a gente romper nas três estruturas do homem, tanto corpo, alma e espírito, mas não quer dizer necessariamente que quando eu quebro meu pé, foi o Satanás. Às vezes é você, irmão, que não sabe andar direito, virou o pé. Às vezes é você que anda mal de bicicleta, caiu, quebrou o pé. Às vezes é você que fica tentando insistir em jogar bolas, não sabe jogar bola, quer jogar bola. Entendeu? O cara não faz um alongamento a semana inteira, no final de semana vou bater um racha, põe a camisa do Flamengo, né? Tem uns que a camisa fica assim para frente. Aí o cara sai e acha que é o Romário, né? Acha que é o Gabigol, faz gol, quer... Aí dá uma corridinha, ai, nossa, puxou aqui. É claro, ele não faz um alongamento, é do Satanás. Não é do Satanás, irmão, é porque você não foi treinar. Então a gente precisa entender algumas coisas nas nossas vidas. A gente precisa discernir
algumas coisas. E às vezes as pessoas estão lá precisando de uma palavra que vai gerar fé, uma palavra que vai dizer assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aqui, vamos romper. Agora, qual é o meio que nós podemos fazer para te ajudar a ser tudo aquilo que Deus sonhou com você? Às vezes nós vamos ter que procurar uma terapia. Às vezes nós vamos ter que... porque então o médico é de quem? Do Satanás? Porque se eu falo que quebrar meu pé é de Satanás, o médico que conserta meu pé é de quem? Não, é de Deus, irmãos. É de Deus. É do Senhor. A gente precisa discernir essas coisas. E aí a gente tem que dobrar o nosso coração para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E a palavra que Deus tem para dizer para nós é para gerar fé no nosso coração. E é interessante que Deus gosta de usar elementos para falar conosco. Deus vai lá e fala para o profeta: desce lá na casa do oleiro. Eu fui para Portugal, e aí o Tito, pastor lá, achei interessante que ele chegou para mim e falou assim: César, eu vou te levar num lugar, Deus vai falar com você. O que eu imaginei? Uma reunião de oração, uma vigília do fogo. Não é? O cara me levou num mega supermercado. Aí eu entrei, ele falou: agora Deus vai falar com você. Eu falei: é simples assim? Eu falei: pois bem. IKEA, o nome. E Deus falou comigo, irmãos, está falando até hoje. Que eu fui observando aquelas coisas. Então Deus tem muitas formas de falar. E Deus está falando. Só que muitas vezes nós não estamos ouvindo. Porque nós não descemos, ou seja, nós não fomos para um ambiente de sensibilidade para ouvir o que Deus tem a falar. Às vezes Deus fala na brisa, Deus fala no fogo. Às vezes Deus vai usar algumas coisas que você não imaginaria que Deus usaria para falar com você. Deus vai usar exatamente para falar com você. De coisas que você olha, aqui é impossível Deus falar comigo. Olha só, Deus manda o cara lá na casa do oleiro. Imagina. Aí o cara chega lá, o cara está mexendo no barro, uma roda, aquilo estraga, ele começa de novo. Ele fala: mas como assim? Cadê a voz do trovão? Cadê a voz do trovão? Cadê a luz? Cadê o efeito sonoro? E de repente um cara lá mexendo no barro. E é interessante que não era vaso na mão do oleiro. Era o quê? Barro. O problema nosso é que muitas vezes nós estamos chegando diante de Deus como vaso. E Deus não quer de nós simplesmente o vaso. Porque quem vai nos fazer vaso é Deus. Deus quer nós diante dele como barro. Sabe o que acontece com a gente? A gente quer ser vaso. E mais do que vaso, a gente quer ser um vaso que tem boca, que fala. Um vaso revolucionário aí. Colocou uma caixinha JBL lá dentro do vaso. Para dizer para Deus o que Deus vai pôr lá dentro do vaso. Fala: Deus, agora derrama isso dentro do vaso. Entende? E às vezes quem tem que ouvir é a gente. E nós temos que chegar diante de Deus como barro. E na formação do barro tem pó, poeira, terra e água. E aquela composição vai formando o barro. E o barro, para se tornar vaso, tem o processo dos elementos. A gente poderia simbolizar como o barro é a nossa natureza humana. Mas precisa ser lavada pela água do Espírito. A junção do Espírito dentro da natureza humana vai começar a ter um movimento. E sabe qual que é o movimento? É quando Deus começa a amassar a gente, Renato. Deus vai mostrando para nós que as nossas habilidades e a nossa capacidade, ainda que sejam boas, para Ele não tem sentido nenhum. Que Ele não precisa daquilo para fazer o que Ele quer através de você. E aí Ele vai começar, minha irmã Veridiana, a amassar o barro. Porque o oleiro vai amassando o barro. Meu irmão, e quando Deus está nos amassando, é chapa quente. Eu treino jiu-jitsu, o Jean também.
Mas não quer ir no horário que eu vou, não. Lá a gente tem um vocabulário que é amassar, né? Não, o cara amassou o outro. E eu vou te falar, quando amassa é ruim. O cara fica lá te amassando. E tudo que você quer é sair daquela situação. Tudo que você quer é sair daquela situação. E aí, às vezes, no processo com Deus, a gente também quer sair daquela situação. E aí, às vezes, Deus fala, não, eu não quero te tirar daí, porque é necessário te amassar mais. Você tem que ficar mais flexível. E flexível não é ser volúvel. E ser firme não é ser duro. Entendeu isso? Porque duro quebra. Mas firme é consistente. Volúvel é levado por qualquer lugar. Mas flexível é como um guatambu. Né, Reis? Guatambu. Era a madeira que usava para pôr na enxada, né, Helder? Por quê? Porque enverga e não quebra. Ele tem uma envergadura. Mas ao mesmo tempo ele é consistente, ele é firme. Então lá em Minas a gente fala muito de guatambu. Essa madeira, não sei se os mais novos conhecem, os mais novos. Porque já chega, compra na loja pronto, né, Reis? A gente era da época que ia lá no mato com facão, brutão. Old school, né, Reis? Hoje o cara contrata o cara com a enxada, rapaz, pra que pegar nisso, né? Como é que os caras usavam lá na clínica de recuperação o nome da enxada, mãe? Cabo da sem graça. Quem quer pegar no cabo da sem graça? Então, é interessante porque Deus vai amassando o barro para dar a forma que Ele quer. Se você tem sido amassado por Deus, se alegre, porque é sinal do que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar, porque pode ser que no meio do percurso alguma coisa aconteça, e aparentemente poderia ser o fim daquele vaso, mas Deus está falando assim, não, eu estou amassando, porque eu vou fazer algo novo, e sou eu que vou colocar algo mais poderoso dentro desse vaso, porque nós somos como vasos de barro, que carregamos tesouros dentro de nós, poderoso, que é Deus em nós. Então, se de repente no seu processo de vida alguma coisa aconteceu no meio, calma, Deus está amassando, mas Ele vai fazer novo. Tenha fé. E a fé que eu estou dizendo aqui não é um pensamento positivo, não é obstinação e não é otimismo. Tenha fé, creia no que a palavra diz sobre você, e que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque ainda que a sua mãe que te deu à luz te abandonasse, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Amém, meus irmãos? E isso é palavra de Deus, não é palavra do César. É palavra de Deus, não é palavra do César. Aô, esse menino. Entendi isso, meus irmãos. Por isso nós temos que absorver, guardar essa palavra no nosso coração. Como que diz o Salmo? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Gente, Senhor, né? A tua palavra escondi. Teus versos... Ajuda aí, Priscila. Como é que é? E talentos seguir, meus dons preciosos são seus, não tenho. Eu sei só o começo, gente. Tu és o Senhor e meu Deus, refina ao ouro, completa nas minhas. Amém, meus irmãos? O brilho na nossa face vai resplandecer Jesus quando por dentro o nosso coração estiver cheio dele. E é Ele que faz em nós. Então, às vezes, nós estamos lá no processo, aonde nós estamos sendo amassados.
Não é verdade? Então olha o caminho, a disposição de ouvir, de submeter, às vezes de ser amassado, mas é sinal de que Deus está construindo. E aí quando estiver pronto, Ele vai encher o quê? Com o líquido dele, amém? E vai matar através da sua vida a sede de muitos. Porque a caneca é importante, mas mais poderoso é o que está dentro. Porque se essa caneca tivesse vazia aqui, poderia até ser bonito, mas vazio não faz sentido nenhum. Então, a sua vida, aparentemente, pode até ser bonito, mas o que vai fazer toda a diferença, é quando a sua vida estiver cheia. Porque o que mata a sede não é o que está por fora, o que mata a sede é aquilo que está por dentro. E aquilo que Deus quer colocar dentro da sua vida é que vai gerar vida nas outras vidas. E isso que é poderoso. Amém. Vamos ter uma palavra de oração?